Chegue junto, pois o Por Dentro do Campo já está no ar. E eu estou andando rápido assim para tentar alcançar o tempo que está, correndo. Faltam apenas 4 meses para 2021 acabar. E é super comum no começo de cada ano fazermos promessas, criarmos metas para o novo ciclo que vai começar. Mas o que a maioria das pesquisas mostram é que esses desejos de começo de ano às vezes não se concretizam. Por exemplo, você promete comer melhor, mas isso não te impede de ter desejo de comer alimentos menos saudáveis. Por tal razão, especialistas das mais diversas áreas orientam que para chegar onde queremos é necessário planejamento. E a Pró-Reitoria de Planejamento é a principal responsável por pensar em estratégias para superá-los, além de se antecipar a possíveis problemas. Imagina se eu resolver empilhar todos esses cubos. Para que isso dê certo, é necessário planejamento, organização, critério. A Proplan atua nesses pilares para que a universidade mantenha a excelência ou então tudo isso desmorona. O planejamento institucional da UFRN envolve diversas unidades que juntas formam a Proplan. Esse quebra-cabeça é montado em parceria com o reitor da universidade, professor José Daniel Diniz. E para conhecermos mais sobre a Proplan, vamos entrevistar agora o pró-reitor de planejamento, Josué Vitor, e também o pró-reitor adjunto de planejamento, Djalma Ribeiro. Seja bem-vindo, professor Josué e professor Djalma, ao Por Dentro do Campus. Olá, Pedro. Muito obrigado. Te agradeço a oportunidade de poder estar aqui e apresentar um pouco da Pró-Reitoria de Planejamento. E o professor Djalma, está animado? Também, obrigado, Pedro, pela oportunidade da gente apresentar a Proplan, para essa comunidade universitária. Tanto para a comunidade universitária como também para a sociedade, que acaba sendo impactada com a Proplan. Vamos conversar sobre isso e para iniciarmos a conversa, vamos receber agora a primeira pergunta. Chegou aqui, vamos ver do que se trata. Qual a missão da Pró-Reitoria de Planejamento da UFRN? Professor Josué, pode responder? Sim. Essa é uma excelente pergunta, Pedro. A gente sempre tem buscado refletir muito sobre a missão da Proplan, mas essencialmente a gente tem como missão apoiar a UFRN coordenando o sistema de planejamento da nossa instituição. Então, essa é uma missão muito importante, desafiadora, da gente buscar desenvolver competência institucional da UFRN no que diz respeito ao planejamento, envolvendo as suas diversas unidades. O Proplan é uma unidade meio, não é uma unidade fim, mas principalmente apoiando suas diversas unidades, no que diz respeito também ao orçamento, do ponto de vista de planejamento, acompanhamento, prestação de conta de orçamento e a parte de informações institucionais. Além disso, a Proplan também tem como missão buscar um alinhamento normativo dos projetos acadêmicos que são convertidos e transformados em instrumentos jurídicos. Aqueles projetos em que os professores, os servidores, enfim, eles coordenam, que tem uma equipe e que envolve parcerias externas. Então, a Proplan também tem essa frente muito importante de orientar e formalizar esses projetos acadêmicos. Então, muitas ações que acontecem na universidade, muitas vezes partem daqui, da Proplan. E aí, no caso, vou pedir aqui a ajuda do professor Djalma para a gente ir montando aqui o nome da Pró-Reitoria. O Rodrigo já está mostrando aí para a gente. E vamos para a próxima pergunta. Pode enviar. Chegando aqui. Essa aqui faltou um pouco de força, mas a gente conseguiu receber. Vamos ver do que se trata. É comum que ao iniciar um ano, inicie-se também o planejamento deste novo ano. A gente começou, inclusive, o programa falando sobre isso. Até fevereiro de 2020, a UFRN estava se planejando numa perspectiva. Em março, veio a pandemia. Foi possível manter o mesmo planejamento? Você que está nos assistindo, certamente, em 2020, pensou em tudo, menos em uma pandemia, E eu acredito que na universidade não foi diferente. Isso, de fato. A Proplan também está bastante envolvida e coordena alguns instrumentos de planejamento. Um deles é, por exemplo, o planejamento e a execução do plano de gestão, que é um plano da alta gestão, do reitor, do vice-reitor, um plano de 4 anos,
que envolve diversas unidades. E também, junto com membros da Comissão Própria de Avaliação, a gente se envolve no Plano de Desenvolvimento Institucional. Esses são 2 planos importantes. Por que eu estou falando desses planos? Porque trazer eles aqui para a discussão é relevante no sentido de mostrar o quanto nós tivemos o impacto da pandemia Sim. em relação a esses 2 grandes planos institucionais, que são planos em nível estratégico. Até porque, bem rapidinho, quando eles foram instalados, né, pensados, foram em 2019, acredito. Isso. Ninguém falava sobre pandemia ainda, né, que foi no começo da gestão do professor Daniel. Exatamente. O plano de gestão 2019, o plano de desenvolvimento institucional tem 10 anos, 2020. E aí, com a pandemia, digamos que os planos eles mantiveram seus temas estratégicos, né, mantiveram a perspectiva de buscar excelência de ensino, pesquisa, extensão, inovação, a disseminação da acessibilidade e inclusão enquanto política institucional, são temas bastante relevantes, né? A ideia de desenvolvimento de metodologias inovadoras de ensino, todos esses temas eles permaneceram. A busca de maior presença junto à comunidade, né, em relação aos nossos produtos e serviços, ao nosso ensino, enfim, esses temas eles permaneceram, Pedro. Mas a pandemia nos trouxe um novo tema que nos fez repensar todos esses temas relacionados a esses planejamentos para que a gente pudesse avançar neles. Então, digamos que o impacto maior foi a gente precisar repensar algumas ações importantes, por exemplo, com a sociedade, como o teste da Covid, como o desenvolvimento de aplicativos que pudessem ser utilizados na gestão dessa situação em que a gente vive, produção de insumos como álcool. Várias unidades da UFRN estão à frente de ações como essa e, portanto, o engajamento, o envolvimento com a comunidade foi muito nesse sentido. Além do que outros temas, né? Os temas de desenvolvimento da excelência de ensino, pesquisa, extensão e inovação manteve-se, mas o meio com que eles estão ocorrendo ocorre de maneira diferente, em função do remoto. No remoto nas atividades fins, nas atividades meios, capacitação do pessoal, né? Então são todos temas importantes que a gente consegue na ProPlan visualizar e acompanhar e manter a execução desses planos, aprendendo ao longo do tempo. Isso, a aprendizagem institucional é importante, o planejamento, e que teve esse impacto do ponto de vista de redirecionar os planos com temas estratégicos e objetivos estratégicos que nós já temos, mas incorporando a realidade da pandemia, de maneira que não houvesse descontinuidade nesses objetivos. Então, os objetivos estratégicos, as políticas traçadas no plano de gestão e no plano de desenvolvimento institucional, elas permaneceram, mas precisaram se adaptar a essa nova realidade. E, obviamente, que o orçamento também, em função dos contingenciamentos e das dificuldades que a gente tem. Essa questão do orçamento, inclusive, vai ser um tema que a gente vai abordar aqui, mas pela fala do professor Josué, a gente consegue perceber que o planejamento é um processo constante e de que ele é pensado não só na comunidade universitária, mas em toda a sociedade, no caso aí dos testes de Covid e da produção de insumos, que ajudaram, sem dúvida, o Estado no enfrentamento à Covid-19. Vamos para a próxima pergunta? E aqui ajuda o professor Djalma, que já está esperto aí montando direitinho para a gente. A terceira pergunta é o seguinte: quais ações no último ano o senhor considera que merecem destaque nas ações da ProPlan? O senhor já citou aqui algumas, já adiantou, mas eu queria que o senhor explanasse um pouco mais sobre isso, detalhando algumas ações que realmente tiveram impactos internos, tanto na universidade como externos. O senhor já citou a questão dos insumos, mas tem outros também, né? Isso. Essas questões todas de insumos e testados de Covid, elas são ações realizadas pelas unidades, mas que há uma perspectiva de planejamento sempre. Mas diretamente em relação à ProPlan, a gente pode destacar algumas das ações que foram realizadas e que trouxeram a evolução do nosso sistema de planejamento. Uma delas é exatamente esse, a gente ter trabalhado em um novo modelo de planejamento para a universidade, principalmente o primeiro plano no qual a gente trabalhou fortemente nesse sentido foi o plano de gestão, né? Em que a gente construiu um plano de gestão baseado em objetivos estratégicos, os objetivos estratégicos definidos e priorizados pela comunidade como um todo, desdobrado em metas, em iniciativas e principalmente acompanhado e executado, né? Você falou no início a dificuldade que as pessoas têm em geral
de executar os seus planos, né? A dificuldade de elaborar o plano e a dificuldade de fazer o plano acontecer. Então nós temos esses dois lados. E a Proplan tem buscado e evoluiu nesse sentido, de fazer com que os planos eles fossem elaborados, mas principalmente não fossem esquecidos, né? Para a gente manter sempre os planos em execução, acompanhando e aprendendo ao longo desse processo com todas as unidades. Então essa é uma ação importante do ponto de vista de evolução. A outra foi a integração entre o planejamento e o orçamento, né? Cada vez maior. Nós sempre tivemos uma perspectiva de gestão de orçamento muito desenvolvida, mas a ideia é buscar ainda uma maior integração entre as atividades do que está nos objetivos e o que é definido do ponto de vista de orçamento. Isso, obviamente, em função de todas as incertezas que a gente tem vivenciado. A gente também tem avançado do ponto de vista de informações institucionais. A Proplan tem uma área específica para divulgar as informações, tornar mais transparentes e, principalmente, tornar mais confiáveis e melhor desenvolvidos nossos indicadores institucionais, que são utilizados para divulgação com a sociedade, do que a instituição tem feito. O senhor pode especificar quais indicadores são, por exemplo? Indicadores das mais diversas ordens. Por exemplo, indicador de custo aluno é um indicador importante para a gente conseguir concretizar o quanto custa o nosso aluno diretamente. Indicador de evasão, que é um indicador muito relacionado a outras proventorias, como por exemplo a Prograde, né? Indicadores de sustentabilidade. Nós também temos desenvolvido junto com as unidades o plano de logística sustentável, né? O quanto sustentável nós estamos. Enfim, indicadores diversos que nos mostram o quanto a instituição pode avançar e o quanto tem avançado nesse sentido. Então, a gente tem uma área muito forte nesse sentido, trabalhado em grande parceria com a Comissão de Autoavaliação, né? Comissão Própria de Avaliação, a CPA, que tem feito um trabalho de parceria muito grande conosco. E também precisamos evoluir no que diz respeito aos fluxos de trabalho para que os projetos acadêmicos sejam convertidos em instrumentos jurídicos, né? Todo esse fluxo de trabalho precisou ser adaptado, porque, enfim, uma vez que o impacto da pandemia nos fez trabalhar de maneira remota, já não era mais admissível, por exemplo, o papel tramitar ao longo do processo. Então a gente precisou implantar 100% dos processos eletrônicos nesse sentido, principalmente no que diz respeito a atores externos, como a Fundação, que trabalha fortemente conosco, que tem sido uma grande parceira, e a gente percebeu uma maior aproximação de fluxo de trabalho nesse sentido, e nas orientações, obviamente, aos nossos coordenadores de projetos, equipes, para que as coisas pudessem se desenvolver e realizadas a contento, né? Bastante aprendizagem, né? Vou pedir aqui para o professor Djalma concluir o PRO, né, da Pró-Reitoria, e o professor Djalma não está aqui com o computador à toa não, viu? Ele tem bastante informação, porque eu particularmente estou aprendendo bastante aqui sobre a Proplan, sobre a universidade. Já estamos combinando a próxima entrevista, só que vai ter um diferencial. Vai ter pastel, professor? Pastel e bolo. Mas o bolo é por conta do professor Djalma, Djalma, né? exatamente. Você que chegou agora, o professor, ele é pró-reitor de planejamento da UFRN, é o professor Josué, e ele conta também com a ajuda do pró-reitor adjunto, professor Djalma, que vai falar com a gente agora, porque ele vai responder uma pergunta sobre um tema que ele sabe muito bem, né? Pode mandar aqui, vamos receber, aqui para a gente poder formar o nome da Proplan. O orçamento das universidades, ano após ano, professor Djalma, tem sofrido cortes. Como tem sido administrar com uma verba cada vez menor? Bom dia, Pedro, e todos os ouvintes, né? Em primeiro lugar, gostaria de esclarecer um pouco, né, como se dá o orçamento da universidade. Então, a universidade tem um orçamento para pessoal e encargos, né? Então, mesmo esse orçamento para pessoal, ele tem sofrido corte ao longo dos 5 últimos anos, e esse corte ele tem impactado um pouco, principalmente na contratação de substituto. Então, esse trabalho tem sido feito com toda seriedade, porque você tem que garantir o número mínimo de substitutos para que nossas aulas remotas aconteçam, né? No caso de professores e substitutos. De professores e substitutos. Então, professores do quadro, a gente não tem tido problema, né? Apesar de, como eu estou dizendo, o orçamento é único, né? Para pessoal e encargos. Então, na hora que sofre corte, você tem que tirar
da parcela, diminuir a parcela que é temporário, né? A gente substitui um professor temporário. Uma outra parte do orçamento da universidade é a parte de custeio, né? Então, esse nos últimos 5 anos tem sofrido corte, tá? Mas na parte de custeio, nossa universidade ela tem dado o exemplo frente às outras universidades. Então, nós temos uma grande parte do custeio que é para garantir os grandes contratos, por exemplo, pessoal terceirizado, vigilância, energia elétrica e os grandes contratos, como manutenção dos grandes computadores, né, e dentre outros. Então, isso aí corresponde mais ou menos 70% do nosso orçamento. Tá? 30% do nosso orçamento é dividido com todas as unidades da universidade, unidades acadêmicas. Tá? Então, elas são divididas. Nós tínhamos um modelo de distribuição, mas como o orçamento, você próprio falou, e toda a sociedade tem conhecimento, que nos últimos 5 anos tem diminuído nas instituições, a gente não tem aplicado modelo para distribuição, porque é só recuando o orçamento. Então, dentro desse orçamento, Josué falou a primeira parte sobre o planejamento, nós também agora estamos planejando o gasto do orçamento, né? Como captar o orçamento do ano seguinte, quer dizer, para Peloa, a gente já está trabalhando no orçamento de 2022. E nós monitoramos esses gastos, né? Porque a gente, depois que o orçamento de 2020 e 2021 eles passaram a ser impositivo, a universidade tem que justificar se devolver em algum recurso, porque como o orçamento vem através de ações, tá? Aí, em algumas dessas ações, você pode sobrar um recurso que você vai ter que devolver. Por exemplo, capacitação de pessoal. Eu não posso usar o recurso de capacitação de pessoal, usar no outro tipo de custeio. Se sobrar em capacitação, a gente tem que devolver. E aí, devolver, a gente tem que justificar. E aí tem o orçamento mais complexo, que é o de investimento. Nos últimos 5 anos, a queda foi muito brusca em investimento. Dá uma ideia em número. Nós passamos de 70 milhões de reais em 2017 para 0 em 2021. Professor Djalma, esses investimentos, por exemplo, em infraestrutura, pesquisa, ensino, como? Não, principalmente infraestrutura, né, tanto equipamentos, né, como obras, né? Você via que até 5 anos atrás o campo era um verdadeiro canteiro de obras, eram muitas obras sendo construídas. Agora, existe uma dificuldade até de acabamento dessas obras que não foram concluídas. E aí, também falando dentro do planejamento, nós tínhamos algumas obras, né, que a gente não conseguia concluí-las. Então, no ano de 2020, com recurso próprio, aqueles recursos que são captados, seja através de serviço do NUPLAN, do IMD, de outros, a gente permuta esse recurso próprio para o custeio, e aí a gente conseguiu enviar para a FUNPEC um projeto para a gente concluir essas obras, né? A PROPLAN, ela tem que trabalhar juntamente com as pró-reitorias fins, isso nós fazemos, mas diretamente ligada com a pró-reitoria de administração. Porque nós planejamos e ela executa. Tudo que nós falamos de recursos, nós só fazemos planejar. Alocamos nas unidades e quem executa é a pró-reitoria de administração. E a pandemia, ela lançou luz, né, sobre a importância da gente investir em ciência, investir em pesquisa, porque foi isso que tem mostrado uma luz no fim do túnel, né, em meio a tudo isso que estamos vivendo. Vamos receber a próxima pergunta. Vamos afastar aqui para ver se consegue atravessar, deu certo. E a gente vai conversar aqui com o professor Djalma, ainda sobre o orçamento, porque uma vez que a verba chega na universidade, eu queria saber se a UFRN tem autonomia para gastar como e com o que quiser. Como são definidos os valores para cada coisa? O senhor já especificou. Tem um valor para custeio, tem um valor para manutenção. Só que eu queria saber se, por exemplo, acontece, na resposta anterior, o senhor falou de sobrar dinheiro. E aí tem que realizar essa devolução. No caso, não pode remanejar para uma outra área que esteja precisando, mas que não recebeu o orçamento adequado. Como é que funciona isso? Na verdade, eu não me explanei bem. Eu diria ter dito, se sobrar dinheiro, né? Como a gente trabalha muito alinhado e monitorando, né? Quer dizer, o grupo lá da PROAD, né, desenvolveu
junto conosco, ele desenvolveu uma plataforma onde a gente acompanha em tempo real o custeio, né, a execução do custeio do capital de todo o orçamento da universidade. Então, nós vamos monitorando. Se a unidade X, essa época do ano, ainda tem muito recurso, a gente trabalha juntamente com ele. Nosso grupo de planejamento da Proplan está trabalhando com todas as unidades e mostrando para ele quanto ele tem de saldo hoje. E aí, inclusive, a gente sugerindo ações para que ele execute o orçamento. Então, a gente, nos últimos 2 anos, o orçamento impositivo fez com que também a gente planejasse dessa maneira, né? Capital. A pergunta que você fez é a seguinte: de fato, nós recebemos numa rubrica, nós só podemos executar naquela rubrica. E aí veio uma pergunta dentro da sua resposta, eu também coloco assim, vamos dar o exemplo desse ano, capital foi 0, mas nós necessitamos de capital. Então, nós vamos aproveitar uma janela de permuta, que é dia 8 de agosto, e levantamos junto com todas as unidades, quanto cada unidade estava precisando de capital, o mínimo, né, quer dizer, todas as unidades estão precisando de 100% de capital, só que a gente não tem como permutar todo o orçamento da universidade, porque senão nós não vamos conseguir pagar as despesas, os grandes contratos, vamos falar isso. Então, a gente vai em cada centro primeiro e a gente propôs uma média de 15% para permutar custeio para o capital. Quem permuta isso para nós é a CESU. A gente tem que solicitar essa permuta. Nós não temos autorização de usar capital sem a gente ter recurso de capital previsto no orçamento. Agora, dentro do custeio, aí sim, a gente pode fazer isso, a gente só não pode mexer em ação. E aí gostaria de destacar que também, com planejamento, né, a gente sabe, e todo mundo quer saber bem, se vocês estão parados, vamos dizer assim, claro que a universidade não parou, quer dizer, parte da universidade está trabalhando em home office, parte está trabalhando presencial, né, uma grande parte, se a gente considerar os hospitais, todos os nossos hospitais. Então, a energia, todo mundo acha que nós zeramos, a energia nós não pagamos, não, pelo contrário, nós achávamos que ia diminuir mais, mas assim, em torno aí de entre 35% e 40% ela vai oscilando, e esse recurso nós investimos, né, quer dizer, conversando com o reitor, em 2020, né, nós investimos em projetos que ia dar retorno nesse momento de pandemia. Fora isso, o 2020 também foi muito bom para a instituição, nós fizemos várias parcerias muito interessantes para a captação de recursos. Uma delas foi com o Ministério Público do Trabalho, né? Então, o Ministério Público do Trabalho investiu bastante recurso no Instituto de Medicina Tropical, tanto para aquisição de kits Covid, né, como para álcool em gel e outras coisas que eles tinham dificuldade. Então, aquele dinheiro de multa de alguma empresa, multa trabalhista, foi transformado em doação para a instituição. Então, teve isso aí e também teve... nós ficamos entre as universidades que recebeu mais recursos para a ação Covid, né? Também para a medicina tropical e para o Nuplan, produção de álcool em gel, né? E aí, como o álcool em gel tinha todo um trabalheira para transformar a produção de álcool líquido e álcool em gel, o Nuplan começou a produzir álcool líquido, 70%, confiável, né? Quer dizer, e distribuir para todo o governo do estado que estava, e para a universidade. Diversas estratégias, né, sendo pensadas para manter a excelência da universidade. Inclusive, é bom o senhor pontuar essa questão da saúde. Antes de começarmos a entrevista, estamos falando que o benefício na área da saúde da UFRN para toda a sociedade não se limita ao Rio Grande do Norte, tanto que quando o Amazonas viveu aquele colapso no estado de saúde, vários pacientes com Covid foram transferidos para o Hospital Universitário Onofre Lopes, na zona leste de Natal, que é ligado à Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E essas estratégias são na área da saúde, são de orçamento, mas tem outras áreas que vamos continuar falando agora, que a gente vai receber a próxima pergunta. Olha aí, aumentou o espaço, aí passou mais fácil. Vou perguntar agora ao professor, ao pró-reitor de planejamento, como estão hoje as atividades da Proplan
E quais as perspectivas para a retomada das atividades presenciais, porque esse é um assunto que bomba nas nossas redes sociais. Eu espero que você tenha nos seguido na hora do intervalo, mas se não, pode ir lá tentar nos achar nas redes sociais e nos seguir agora, porque todo mundo quer saber quando as atividades, as aulas presenciais vão voltar. Perfeito, Pedro. Do ponto de vista de atividades na Proplan, a gente teve, obviamente, em março do ano passado, toda uma urgência, né, para que os nossos servidores pudessem trabalhar de home office. Então a gente se preocupou em criar esse ambiente de maneira de infraestrutura, do ponto de vista também de processo de trabalho, para que a gente pudesse ter um acompanhamento mesmo à distância, mas de maneira contínua, usando gestão visual, enfim, a gente teve um cuidado, inclusive psicológico, com o apoio da Progesp, para que os servidores pudessem se adaptar bem a esse ambiente, né? Então, isso fez com que nesse março, abril e maio a gente tivesse essa adaptação e os nossos servidores estão bem adaptados e a gente, eu diria que de fato não teve um impacto do ponto de vista aí olhando apenas para o trabalho, né? Do ponto de vista do trabalho, as coisas continuam funcionando muito bem. E em algumas áreas, inclusive hoje, houve uma demanda maior do ponto de vista de trabalho, né? E isso a equipe conseguiu realizar bem, se adaptar bem. Do ponto de vista de retorno, a gente está bastante antenado e alinhado às perspectivas e às frentes que a universidade tem tido em suas discussões, em todas as instâncias de colegiados, né, para que a gente possa ter um retorno seguro de trabalho, do ponto de vista dos protocolos de biossegurança, para que a gente consiga ter esse retorno. De fato, hoje a gente não consegue ter uma data, dizer quando a gente retorna, mas eu diria que a gente está bastante alinhado a essas questões para que haja um retorno tão logo seja definido isso pela universidade. Outra questão é que, certamente, a experiência do trabalho remoto ela foi uma experiência que tem o seu lado positivo e negativo, mas voltando para o lado positivo, acho que ela foi interessante para que a gente possa dizer o quanto isso vai voltar. Isso pode voltar no modelo híbrido, que de repente alguns funcionários podem voltar presencial, outros presencial e à distância, outros talvez à distância, mas a gente está alinhado com isso e vamos estar atentos para quando houver o retorno, a gente já está pronto para isso. Opa, bateu aqui ainda um pouquinho no zagueiro, mas deu certo. Vamos para a última pergunta, que a gente acabou comentando um pouco, que é o que os senhores mais sentem falta da dinâmica do trabalho presencial. Perfeito, essa é uma grande pergunta. Eu sinto falta do estar junto, do olhar, do nos encontrarmos no corredor, do poder ter essa troca de boas energias que a gente tem no presencial. Isso é muito rico, né? E isso faz com que a gente tenha muita saudade mesmo. Professor Djalma? Eu vou por esse caminho. O ser humano, a composição é energia. Ele precisa de energia para dar toda a celeridade, precisa de trocas de ideias diariamente, e isso é uma coisa muito boa. Fazer isso em home office é muito difícil e às vezes deixa alguns muito angustiados. Mas vai passar, vai dar tudo certo. Formamos aqui o nome Proplan, conhecemos um pouco da Pró-Reitoria, mas reforçando que a gente vai marcar uma próxima entrevista com bolo e salgado, né? O professor Djalma já está rindo aqui, mas não vai escapar não, fazer esse bolo pra gente. E muito obrigado a você que tem acompanhado a gente. Se está assistindo a gente pelo YouTube, coloca aqui no comentário qual é a próxima Pró-Reitoria que você quer que a gente entreviste. Muito obrigado, viu, pela participação dos senhores. Perfeito. A gente aqui agradece e convida a todos para que possam estarmos juntos aqui e assistam essas e outras boas entrevistas desse programa que é um espetáculo, que é o Poder do Campus. Muito obrigado, Pedro, e a toda a equipe. Nós agradecemos e aí estamos fazendo o compromisso em público, né, que vai ter o bolo e os pastéis. Olha aí, vai dar certo. Valeu! Finalizamos a entrevista, estamos fazendo aqui o último ajuste no cenário e olha só a surpresa que os nossos entrevistados deixaram pra gente. Nem precisamos aguardar a próxima entrevista. Valeu, professor Josué, valeu, professor Djalma. Mas aí, ó, na próxima entrevista você pode trazer o bolo e os pastéis que a gente aceita, viu, professor Djalma? E falando em próximo programa, na próxima quinta-feira nos encontramos aqui na tela da TV Universitária a partir das 8 horas da noite com mais um PDC.
Nos acompanhe também nas redes sociais e olhe todos os programas que já realizamos no canal da TV URN no YouTube. Muito obrigado pela sua companhia e até mais!